Para leitura, arte, filosofia, ciência e comportamento. Agora na 92.7 Expresso Difusora. Vai no Expresso aí? Bom fim de tarde, Wagner Felipe Com. Boa tarde, bom fim de tarde, nossos ouvintes da 92.7 FM que nos escutam pelas ondas do Rádio FM, pelo site da Difusora e também pelo aplicativo. Sejam todos bem-vindos ao nosso singelo programa que chega agora ao seu 18º episódio. Sim, Expresso Difusora na segunda temporada já está completando 18 programas. E agradecemos muito a sua paciência e audiência. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Wagner, nós ouvintes da 92 FM. Pois é, uma continha rápida aí, 18 programas, um por semana. Quantas semanas estamos no ar? Ou quantos meses? É um bom tempo já, né? Um bom tempo. Só dividir por... não dá, né? Não dá bem quatro semanas, não dá bem um mês, né? Mas é um motivo de muita satisfação, né? Ter essa marca, né? Porque programas sobre livros são cada vez mais raros e a nossa intenção aqui é transformar esse período curto de tempo em um momento de alegria, de felicidade, de boa reflexão para quem está começando essa jornada rumo ao final de semana. Tão aguardado final de semana. Você aguarda ansiosamente seu final de semana, Rafa? Eu aguardo, Wagner, gosto da sexta-feira, assim como gosto do sábado, mas o domingo me dá uma deprê, complicado. Se o cara se diverte demais no domingo, ou descansa demais no domingo, a segunda-feira ela é igual, não adianta, né? Ou tu cansa demais, ou tu dorme demais, e quanto mais tu dorme, mais tu preguiça na segunda-feira, então... Sai do ritmo. Por isso que é tão especial a sexta-feira, porque ela te faz um anúncio de um grande período até a retomada das responsabilidades. Claro, isso eu estou falando para quem, né, tem... não trabalha ao sábado. Mas o sábado é mais leve para quem trabalha, também já tem só de manhã, Isso, já pode dar aquela cesteada depois do almoço no sábado, né? Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Será que usamos o pronome neutro, né? Acho que não, né? Bem-vinde. Agora está na moda, então sejam quais forem as suas identificações e você sinta-se em casa. Hoje nós vamos falar de uma obra chamada O Duplo, de ninguém menos que Fyodor Dostoiévski. Estou até paramentado, quem for ver o vídeo depois no YouTube, com um bigode russo legítimo, né? Meu mesmo, né? Já que eu também tenho um pezinho na Rússia, na minha ascendência, meu bisavô serviu o exército russo, sabia? Gostei da nova aparência. Num período turbulento, final do século XIX. Então vim aqui com o melhor do gênero literário russo. E não há dúvida alguma que Fyodor Dostoiévski é um dos maiores romancistas de todos os tempos da literatura mundial. Essa obra da qual a gente vai tratar hoje, O Duplo, ela não é tão conhecida. Ela foi a segunda obra escrita por Dostoiévski, em 1846, e ela é de tradução difícil, porque a narrativa do Dostoiévski ela é tão original e o idioma russo da época é tão complicado e pouco estudado no Ocidente que tinham poucos tradutores. As traduções mais comuns eram para a língua portuguesa que vinham do francês, mas se dizia que acabava se perdendo muito da noção proposital do autor de ter essa repetição, essa certa ansiedade e hesitação que existe na narrativa original lá no russo. E é um trabalho maravilhoso que é feito pela editora 34, que tem vários autores russos, que trabalha muito as traduções originais, tradutores muito bons, e aí a gente consegue ter uma noção do vigor desse texto. Para quem que é esse livro, Rafa? Para quem é meio maluco, ou para quem tem curiosidade sobre a maluquice humana.
Então, para todos nós, qualquer um que se enquadre nesse gênero. Se você é a pessoa que acorda de manhã, abre a janela e começa a assobiar como Branca de Neve no início dos 7 Anões da Disney, e os passarinhos coloridos vêm te ajudar a arrumar a casa, não leia esse livro, porque ele não vai te ajudar. Agora, se você é como eu, né, que gosta de compreender as nuances e complexidades do cérebro humano, você vai ter nesse livro o que tem de mais puro no que diz respeito à descrição de uma pessoa em conflito. Nenhum livro na história humana chega aos pés de Dostoiévski nessa obra. Ah, mas tem Irmãos Karamazov, tem Crime e Castigo. Nada se compara com o Duplo. E veja, Dostoiévski conseguiu uma façanha, ser um autor reconhecido na Rússia, na época que São Petersburgo, que fica bem no norte da Rússia, era o esplendor da cultura. Mas o sucesso que ele teve com o primeiro livro não foi repetido no segundo, porque esse livro estava tão à frente do tempo dele, ele era tão complexo. Eu acredito que o autor nele tenha imaginado que ele já estava, digamos assim, suficientemente autorizado a fazer a obra que ele realmente queria, e aí foi um grande tropeço. E depois Dostoiévski acabaria tendo uma série de dificuldades, porque os círculos intelectuais russos da época recebiam muita influência da França, da Inglaterra, porque as cortes francesas influenciaram toda a Europa e a uma certa altura também as inglesas. Só para ter uma ideia, durante muito tempo as cortes russas sequer falavam russo, tamanho era o distanciamento com o povo russo. Era a fina flor das grandes casas imperiais que na quase totalidade falavam francês, quando muito alemão. E Dostoiévski acaba se envolvendo em alguns encontros onde foi debatido alternativas ao Império. E na época se não me engano, Nicolau I, que era o czar da Rússia, depois o Nicolau II seria assassinado na Revolução, né? Ele com um braço firme tinha uma polícia secreta, e aí Dostoiévski passou um tempo na Sibéria e depois numa prisão que existe lá em São Petersburgo, que é uma cidade fortificada, uma grande fortaleza, se não me engano, de São Pedro e São Paulo, lindíssima, até hoje é um local muito visitado, mas ele lá estava como prisioneiro, e nessa prisão ele começa a ter a sua longa transição, e aí lá à frente vão vir os outros textos da maturidade. Mas essa obra, ela traz a saga de Yakov Petrovich Goliatkin. Os nomes em russo às vezes não são muito familiares para nós. Esse jovem, que é um funcionário público, que tem uma vida monótona, uma vida solitária, ele começa a se ver enredado em um complexo processo que é ansioso, que é doente. E aí, com tintas absolutamente fortes, o escritor mostra o que é o processo de adoecimento. E olha que interessante, surge depois de um evento traumático, bem traumático, que eu não vou descrever para não roubar aqui a graça do livro. A uma certa altura, caminhando na rua, ele se vê perseguido por um cara muito parecido com ele. E aí, ao se aproximar, ele acaba se confrontando com um outro senhor Goliatkin. E aí está o título do livro, o Duplo. E essa pessoa começa a interagir, frequentar os ambientes, e em alguns momentos ele tem um amor profundo, uma conexão profunda. Em outros momentos ele se dá conta de que esse ser não é confiável, porque é ele próprio e ele sabe o que está lá no íntimo do coração. E o bacana da obra é que em nenhum momento fica absolutamente claro se a gente está diante de uma figura que é realmente um devaneio, uma loucura, ou se realmente é uma figura metafórica,
se é um elemento que o autor usa para explorar outras características da relação dele na época com o trabalho e numa vida absolutamente solitária. E aí lhe peço, Rafa, que sensação você teria se encontrasse não o irmão gêmeo, não o clone lá da novela, não, alguém exatamente igual a Rafa. Inclusive, quando ele chegasse na rádio, estaria Rafa aqui sentado fazendo um programa, conversando com o chefe, de repente, alguma semana lá, onde deu algum arranca-rabo com o chefe, logo em seguida, chega e tá o Rafa II conversando amistosamente com o chefe, parecendo, inclusive, que aquele chefe está reconhecendo mais o Rafa II do que teria reconhecido em sua relação com o Rafa I, porque é isso que ele presencia quando chega no próprio local de trabalho. É difícil, né? Eu acho que isso aí é um tapa com o outro cara. Né? Pois isso, olha que interessante que o Rafa, tu não leu esse livro, né? Não. Mas essa sensação de desconforto e até de uma busca por um conflito, né? Porque você está ali trabalhando uma noção de identidade, de afirmação da própria identidade, é algo que aparece no livro. E aí tem cartas que vão e vêm, que a uma certa altura somem, que você não sabe se ele está mandando para si mesmo, né? Porque a uma certa altura ele pega o empregado dele e diz assim, escreve uma carta desaforada, né? Dessa aí, que é esse sentimento que você descreveu, e manda lá na repartição, onde esse cara também estava trabalhando, e manda entregar a carta. E a carta vem para o seu próprio endereço, porque você é o seu Goliath King. Então, em muitos momentos da trama, fica transparecendo que talvez tenha sido um devaneio. E aí tem umas passagens do livro que são interessantes, abre aspas, nessa história um homem se perde, some de si mesmo e não consegue conter a si mesmo. Assim, nosso herói raciocinava em seu desespero. Então tem alguns momentos onde parece que é uma figura da mente do seu Goliath King. E aí um processo de estresse, aquele processo de ansiedade, de hesitação, porque Goliath King é o cara que se veste, pega na época o Uber da época, né? Que são as carruagens, que era uma espécie de táxi que existia, né? Você pagava lá e te levava para um lado e para o outro. Ele manda ir para um lugar. Aí ele estava com um plano de fazer uma coisa e ele vai para outro. E aí ele chega na porta de alguém para falar tal coisa. E aí ele quer conversar com o chefe porque os inimigos dele estão depondo contra ele. Mas na prática você percebe que aquilo é uma coisa engendrada pela própria cabeça. O cérebro humano, ele tem mais conexões do que toda a internet da Terra e funciona com uma lâmpada, com uma energia equivalente a uma lâmpada, parece de 40, 50 watts. Então ele é um enigma. Até hoje é um enigma. Mas, de 1846 para cá, nós já tivemos muita coisa sendo descrita pela medicina, pelo cinema, pela arte, muito dessas idas e vindas, dessa inquietação, desse processo de questionamento da sanidade, a gente foi vendo no cinema ao longo do século XX, principalmente nos anos 60, 70. O Dostoiévski já estava jogando a gente em 5D para dentro desse texto em 1848, gente. Só para a gente ter uma ideia de como esse livro estava à frente do tempo, relatando essas angústias e tudo mais, a gente só vai ter uma noção dentro da literatura médica, psiquiátrica, psicológica, de um transtorno dissociativo ou algo do gênero, a partir de um texto de um médico e psiquiatra francês chamado Pierre Janet. E isso lá no final do século XIX, 1889, que ele vai escrever um texto que é Automatisme psychologique, ensaio sur les fonds inférieurs de atividade humana, que em tradução livre é o automatismo psicológico,
Ensaio sobre as formas inferiores da atividade humana. E lá, mesmo sem saber teorizar muito a respeito, ele começa a descrever sintomas de múltipla personalidade em comportamentos de seus pacientes. Ele é um dos caras que começa a falar de uma coisa gigantesca que nos acompanha, chamada subconsciente. Veja, 1889. E nós só vamos falar sobre coisas como transtorno de personalidade múltipla, ou transtorno dissociativo de identidade, ou transtorno de ansiedade e paranoidismo, ou os elementos de adoecimento e alienação da própria solidão. A gente só vai falar isso muito recentemente. Muito recentemente. A ansiedade, há poucos anos atrás, né, que a gente ouviu virar, não popular, mas... Se popularizou, Isso, né? E para tu ver como... Já se descrevia, e eu me encontrei em muitos desses sintomas, porque quem está nos ouvindo sabe que quando a gente está num processo de ansiedade, ou em algo que é muito maior do que a nossa tristeza, né, um quadro já instaurado, mais permanente, que é uma depressão, a gente tem todos esses componentes que aparecem na obra do duplo, O Duplo do Dostoiévski. Hesitação. A gente tem uma mania de perseguição. A gente alterna momentos de grande fragilidade e grande insegurança com rompantes, quase como se a gente estivesse se afogando e de repente a gente sobe para respirar e acaba fazendo eclodir uma personalidade diferente, que é muito mais assertiva, que às vezes até é um pouco cruel, que às vezes é um pouco maldosa, porque ela parece que é uma outra personalidade que assume o controle para garantir a tua sobrevivência. Claro que eu não estou falando que todo mundo que tem ansiedade tem transtorno dissociativo de personalidade, não é isso, em menor medida, mas é que no texto é muito progressivo. Em alguns momentos, em algumas atitudes, você observa pontos que há uma certa identificação de qualquer um de nós. Nessa questão, foge um pouquinho do livro, mas a gente meio que... a gente tem um diálogo dentro de cada um de nós, não é verdade? Quando tu acerta uma coisa, tu diz, legal, Wagner. Quando erra, a mesma coisa. Então, já entrando pro livro, eu gostaria, se encontrasse um outro Rafael, eu gostaria de conversar com esse outro Rafael para um pouquinho me entender. Acho que seria interessante, né? Seria algo... Mas sabe, Rafa, que a psicologia, hoje, atualmente, ela faz isso. Ela tenta promover... Tu sabe, você com você conversando sobre algo que... Não sobre as coisas também complicadas, coisas erradas da vida, mas conversando porque a gente... às vezes eu tenho uma visão sobre você, e você tem uma visão, né, sobre você mesmo, e às vezes a gente tem aquele modo de sempre estar se julgando, andando em passos pequenos para não, né, achando que nossas atitudes às vezes vão afetar outras pessoas, mas às vezes é diferente, as pessoas acostumaram com a gente naquela personalidade de ser. E muito do que compõe o que você entende como realidade é um processo da tua cabeça. Então muita gente acha assim, eu vejo alguns textões na internet, né? Eu adoro ver textão. Se você acha que tem gente que não gosta, não liga, eu te apoio. Porque eu gosto de ver. A pessoa no ápice da mania de perseguição dela, falando das pessoas, da inveja. A pessoa tem uma lascada, mas ela está naquele processo de sofrimento, daí a forma que ela encontra de afirmar sua autoestima é alfinetar outro. É alfinetar o mundo, como quem diz, me olha na minha solidão, na minha singularidade. Então eu entendo esse processo de dor e na medida do possível eu dou uma curtida e digo, força, né? Não, sim, e eu não me coloco como uma pessoa acima desse processo. Por isso que é tão genial o duplo do Dostoiévski, porque ele nos faz ele faz com que a gente se confronte com as nossas duplicidades, né? Os nossos papéis. Eu estava falando sobre isso da psicologia, então alguns psicólogos eles usam a figura dos pais
como proteção. Então, quem não teve pais que efetivamente foram pais, por exemplo, e deixaram um senso muito profundo de desamparo, os psicólogos, os psiquiatras, as pessoas em geral que estudam isso e atendem, né, elas tendem a promover esse encontro com os pais que você gostaria de ter tido. Então, o que ele diria para você? Você está aí se cobrando, mas os teus pais ideais, o que eles diriam? Diriam, não, calma, isso é assim mesmo. Ou usam outro recurso. E se fosse outra pessoa que estivesse passando por isso, o que tu diria? Tu teria esse nível de cobrança? Não, mas e por que para ti tu tem esse nível de cobrança e para outra pessoa você é todo ouvidos, é todo compreensão, tudo é normal? Então essa dualidade trazida em duplo, ela é maravilhosa porque ela rende muita coisa, ela rende muita discussão, ela rende muita reflexão. Eu não me atreveria a dizer aqui que o Sr. Goliath tem esse ou aquele transtorno, né? A proposta do autor não é essa. Mas se a gente fosse de brincadeira, né, tentar dizer que ele acaba pegando uma das teses, né, de que ele estaria enlouquecendo e criando essa personalidade múltipla, você consegue entender as razões desse adoecimento. Porque a vida dele, as relações de trabalho, a forma como a sociedade era organizada de forma hierarquizada na época, fazem com que tudo isso fique mais fácil de entender. E o que é curioso disso tudo, que a gente não vive mais um império, a gente não vive mais uma sociedade de nobres e plebeus e servos, como era na realidade russa da metade do século XIX, mas essas picuinhas de repartição pública, olha, às vezes a sensação de que você está entrando numa repartição pública do nosso tempo. Essas vaidades, o chefe foi lá e se deteve, quase elogiou, achou muito bom o trabalho. O outro quer me substituir. Essa neurose que acaba se instaurando nessas hierarquias públicas, onde o chefe é a excelência. O chefe é excelência. Esses dias eu assisti e os outros não são os excelentes. Esses dias eu assisti uma série, e daí tinha uma que puxa essa questão de hierarquia de trabalho. Aí entrou uma funcionária nova lá, enfim, começou a fazer um serviço, mas não melhor que esse que foi substituído. Um pouco mais... ideias diferentes, enfim, e acabou tomando lugar desse cara, e esse cara ficou magoado com essa mulher e tudo mais. E eu analisando, é o mundo real, né? É aquela coisa de você não posso perder meu modo de pensar, eu dizia, não, quem sabe acho que está na hora de eu partir para outra, ou coisa assim. Então o mundo ele pode ser leve, existem as cobranças, mas a gente pode também não levar tão a sério. Mas é que, olha quanta coisa foi produzida para a gente chegar a esse processo, e olha quanta gente adoece todos os anos nas empresas, nas relações familiares e em tudo mais. Então imagina como devia ser isso em 1846, na verdade, que é quando ele escreve e publica, mas mais ou menos quando o livro começa a ganhar uma certa notoriedade. A psique humana é algo que nos convida muito à reflexão, e a gente está muito longe de realmente entender todos os processos. Quem estuda a estrutura do cérebro hoje compreende que no nosso processo evolutivo nós não tivemos um projeto pronto e acabado, mas nós fomos desenvolvendo puxados. E esses setores de processamento de informação, eles ocorrem de forma complementar, mas em alguns momentos de forma paralela. Então, quem, por exemplo, tem medo, aquele medo petrificante, né? Aquele medo que impede que você realmente haja, às vezes é o sítio cerebral, que é ali nas amígdalas cerebrais, que estão mandando lá uma série de descargas e não consegue se comunicar com outros sítios cerebrais. E assim em muitos outros momentos
muitas outras situações onde você tem, às vezes, o predomínio. E aí, se a gente colocar uso de droga, medicação, a gente tem, na verdade, às vezes, múltiplos dentro da gente que estão brigando, quase como se fosse, como diz a tradição islâmica, os gênios estão soprando no seu ouvido. Se nós fosse, acho que todo ser humano tem o seu trauma, ou não seria a palavra correta, mas pode ser, né? Mas seria legal se todos nós fossem meio que automatizados, todo mundo seguisse o mesmo caminho, acho que também, né? Acho que... Mas será que a gente conseguiria, com essa automatização, manter a nossa personalidade? Não, aí que está, será? Acho que porque os nossos traumas são elementos indissociáveis do nosso comportamento, porque isso se questiona. A timidez te traz algo que te faz ser gentil, né? Já o cara que conversa demais faz algo nele não ter medo de chegar em qualquer, né? Então cada pessoa tem o seu gênero, o seu jeito de ser, e isso impacta nas pessoas, né? Às vezes tu pega afinidade a uma pessoa, por que aquela pessoa não é um casal? Ah, minha mulher conversa mais do que eu, né? Às vezes ela faz a frente, ou porque às vezes tu casa com um casal, dois conversadores, não, a coisa não anda, então acho que é legal, né? Mas olha... Mas quando a ansiedade, a depressão afetam, né, a rotina da pessoa, eu acredito num tratamento profissional e é interessante. Né? Tu imagina que hoje, nesse exato momento, em 2023, que a gente está gravando esse programa, estão sendo utilizados implantes cerebrais eletrônicos, uma das várias empresas do Elon Musk já tem autorização para uso, que usa inteligência artificial para uma série de coisas, mas que também tem a ambição de lá à frente utilizar um controle sobre as reações neuroquímicas, porque eles estão utilizando para patologias, mas lá à frente talvez isso seja uma forma de artificialmente buscar a tão sonhada estabilidade emocional. E aí eu te peço, sem sofrimento, porque Dostoiévski sofreu, haveria uma obra dessa? Sem um processo de dúvida, de inquietação, que levou ele à observação ou dele próprio, ou de alguém muito próximo, para tentar entrar nesse universo inquietante? E será que isso não é algo indissociável? Por isso que hoje um dos ramos muito apreciados é a parte da ética, que trata da nossa relação com o que é ser humano, em relação também com os avanços da tecnologia e quais são os limites. Então, dentro de uma discussão de um livro de 1840 e poucos, a gente acaba encontrando também formas de questionar a nossa realidade, porque real e imaginário podem ser elementos indissociáveis de quem nós somos, né? E onde termina um sofrimento genuíno que faz parte da vida e começa uma patologia que deve exigir uma ação concreta. E a gente volta anos atrás, é algo, não sei se encaixaria aqui, Wagner, mas viraria, a gente viu com Hitler tentando ter seres humanos 100% perfeitos, né? Era Sim. algo que... E a gente vê com Elon Musk também, que é uma coisa que quer tirar o ser humano, né? O ser humano, na verdade, ele quer tirar o ser humano, ele quer montar pessoas com 99% de acertos em todos os quesitos, né? E isso é perigoso, porque na busca por excelência, às vezes a gente quer implantar um determinado modelo, né? Isso, e aí a gente, nessa coisa do super, do transcendente, do perfeito, a gente tem que sempre ter muito cuidado, porque a gente pode estar ignorando traços da condição humana que fazem parte do processo. Hoje, por exemplo, pegar aqui numa área que é da criminologia ou do direito penal, né? Muitos falam, não, eu quero ter tolerância zero, a minha sociedade perfeita não tem criminalidade. Ao longo da história, muito do que era criminalidade acabou se transformando em mudança de paradigma e de comportamento e da forma de ser. Pega, por exemplo, as relações entre pessoas afetivas
entre pessoas do mesmo sexo. Isso foi coibido como crime. Sim, sim. O cara que inventou, que quebrou o código da Enigma, se não me engano, que era a máquina usada pelos nazistas para mandar os seus códigos. Um grande matemático inglês, ele acabou... Acho que tem um filme, né? Sim, tem um filme, ganhou vários prêmios. Esse cara que inventou o sistema de computação de dados, ele sofreu por determinação do Estado. Não estou falando da Coreia do Norte ou de outro país. Não, na Inglaterra, lá no Reino Unido especificamente. A ação do Estado e teve que tomar medicamentos para conter sua libido, porque ele era homossexual. E ele, se não me engano, tirou a própria vida. Então, isso, na verdade, era algo ilegal, né? Até bem pouco tempo atrás. Nessa época, por exemplo, aparece uma parte do livro... Seria o Jogo da Imitação, o filme? Exatamente, esse filme. Eu assisti, não vem essa parte, não... Bem no finalzinho. Eu não prestei atenção. Então, muito triste e até hoje... Assisti acho que uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. Hoje lá no Reino Unido é uma coisa admitida, tem membros da família real com relações com pessoas do mesmo sexo, membros do parlamento, não é uma coisa mais tabu, né? A sociedade evoluiu, né? Então na época a própria, se você for ver o The Crown, que é a série que trata da história da rainha, da princesa Diana, tem uma parte que aparece que uma certa altura vão fazer uma busca por umas primas que ninguém sabia que rumo tinham dado, e aí eles foram ver que elas não tinham morrido. E aí foram ver, elas na verdade estavam internadas em segredo porque elas tinham patologias que faziam com que elas não tivessem condições convencionais de cognição. Elas estavam lá num sanatório, né, escondidas, porque isso poderia macular a ideia de que a linhagem real era pura, né? Então, os ingleses que na guerra combatiam os alemães justamente também com os argumentos genocidas de limpeza étnica. Então, é muito interessante ver que hoje a gente acha que o anormal, né, essa noção de que é muito fácil homogeneizar a sociedade, mas mais interessante é a gente se debruçar sobre a arte para ter uma compreensão mais ampla, buscar, né, esses livros, essas reflexões mais maduras e profundas. Eu não tenho falsas esperanças de que muitos sejam capazes de enfrentar Dostoiévski, porque é uma leitura pesada, não convencional, não é Alice no País das Maravilhas, mas aquele que se aventurar e tiver paciência e souber como ler um russo, especificamente Dostoiévski, vai agregar na sua visão de mundo muita coisa. Nesse livro, que é um dos meus prediletos, que é o Duplo, mas também em Crime e Castigo, em Irmãos Karamazov, em O Idiota, ou o livro que deu notoriedade para ele, que é o primeiro, que é o Gente Pobre. Também gostaria de dizer que esse livro gerou um filme. Esse filme foi lançado em 2013, não tem a pretensão de se passar na Rússia, nem nada do gênero, mas é uma produção bem bacana para quem tem interesse na temática e acha que não tem fôlego, não tem disposição no momento para enfrentar a obra literária. É do diretor Richard Ayoade, se não me engano, que também escreve o roteiro, e ele é protagonizado pelo Jesse Eisenberg, que é aquele cara que faz o Coringa no último Batman, que fez o dono do Facebook naquele outro livro, que fez o guri aquele que é o que mata zumbis lá. Ele fez um monte de filme já, é um cara bem conhecido. E a Mia Wasikowska, que a mãe dela é de origem polonesa, mas que ela ficou conhecida por interpretar Alice no País das Maravilhas, que é um filme maravilhoso, muito bem produzido. Então esse livro de 2013 não chegou nos nossos cinemas, não chegou com grande alarde, mas não tenho dúvida que se você quiser alugar pelos serviços de streaming, tu vai pagar lá R$7, R$8, que é baratinho, quando não achar aí, de repente, até em domínio quase público, né, nos YouTubes da vida. Em suma,
né? Já estamos passando o nosso horário, mas Qual o nome do filme? Fiquei curioso agora. é o Duplo também, O mesmo também, nome mesmo do título. The Double, que é em inglês, né? Uhum. Mas que é um filme maravilhoso e que traz essa temática desconcertante. E fica aqui a nossa reflexão de que encarar nós mesmos talvez seja a coisa mais difícil que a gente tenha para fazer na nossa vida. E talvez seja a lição maior do livro. Não precisa nem se materializar na nossa frente, mas se encarar e achar o equilíbrio entre amor próprio e os devaneios de superioridade, que é você saber o teu valor, mas sem ter aquele rompante de se projetar sobre os outros, é o grande desafio da nossa vida. Esse é um livro que, portanto, traz grandes reflexões sobre o quão difícil e tormentoso é a solidão para a saúde mental. Fala muito sobre ansiedade, sobre paranoidismo, que é essa coisa da pessoa achar que sempre é culpa do outro e há uma grande conspiração contra ela. Já vi muito disso na minha vida. E quem, claro, for investigar também o tema mais na moda, né, já que teve uma matéria grande no Fantástico recentemente sobre isso, que é o transtorno de personalidade múltipla ou o transtorno dissociativo de identidade, que segundo alguns especialistas é quando o sofrimento é tal que os sítios cerebrais começam a ganhar uma certa independência e às vezes até criando personalidades que servem como, digamos assim, uma defesa. Que talvez uma fuga da realidade, né? Não, você constitui uma personalidade que acaba fazendo coisas que você não é capaz ou que tem um olhar diferente sobre a vida, e é uma área muito interessante e tem grande influência inclusive dentro do direito criminal. Algumas execuções nos Estados Unidos feitas nos anos 90 agora estão sendo revisitadas com os vídeos que estão chegando à conclusão que algumas pessoas lá na verdade tinham transtorno dissociativo de identidade e por isso cometeram alguns crimes. Existe um filme também, agora não vou me lembrar o nome, que é um ator que ele é um assassino em série, tem 5 personalidades e Sim. Eu não me esqueci o nome. Muito bom filme. Tem alguns explorando essa temática e é algo que especialistas norte-americanos já depuseram em juízo, em tribunais, dizendo que isso não existe, dizendo que isso é impossível da perspectiva tradicional, que só cabe uma psique e um ego dentro da pessoa, né? Fragmentado, né? Que a pessoa inclusive muda a compleição física dela quando ela assume outras personalidades. O tom de voz, a força. O tom de muito, muito legal. Não, é um troço maravilhoso. E se a gente voltar para o passado, todas as execuções demoníacas que a igreja fez ao longo dos séculos, né? Tu começa a imaginar que talvez o quanto Dostoiévski estava avançado, porque eu garanto que lá no século XIX alguns estavam ainda executando os bruxos, estavam fazendo exorcismo e coisa do gênero. Desculpa se alguém aí acredita em exorcismo, porque eu não tenho essa linha, então eu prefiro achar que a psique humana tem pontos ainda sombreados, né? E até porque a gente não tem mais a quantidade de demônios sendo instaurados como tinham nas moçoilas dos conventos da Idade Média. Felizmente nós não temos mais tantos casos, né? Que alguns entraram para a história, mas isso é tema para outro programa. Então, o Duplo, Fyodor Dostoiévski, um grande nome da literatura mundial, um dos grandes nomes da literatura russa, que é cheia de grandes escritores. Um livro que alguns chamam de um livro menor dele. Não concordo com essa classificação. Acho que o conselheiro titular, Yakov Petrovich Goliadsky, é um grande instrumento para compreender noções, como eu disse, da dupla identidade, de como o isolamento afeta as pessoas, como a ansiedade e mania de perseguição e a confusão entre o imaginário e o real podem afetar quem é pretensamente saudável, e como isso ocorre de maneira simples, sorrateira e progressiva, como aparece no livro. Agradecemos a paciência, passamos um pouquinho do tempo hoje e indicamos também, como eu falei, o filme O Duplo de 2013 para quem ficou interessado pela temática.
Desejamos um excelente final de semana. Sintam-se abraçados e acompanhados. Não se sintam só. Fujam da solidão. Ninguém veio ao mundo para ficar sozinho. E nutra seu final de semana de grandes aventuras e excelentes reflexões com seus amigos. Está chegando aí o Oktoberfest. Talvez quem já está no processo pode até tomar um choppzinho em vez do expresso, né, para contemplar uma literatura. Um abraço e um excelente final de semana.